Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, recorrente nas provas de concurso e a gente tem que dar uma atenção muito especial para esse assunto. Nós vamos então falar das regras de acentuação, pessoal. E aí, geralmente, isso aí as pessoas têm muita dúvida, muita dificuldade. Por quê? Em regra, para a gente entender a regra de acentuação, né, fica até um pouquinho redundante isso, mas para a gente entender as regras de acentuação, a gente tem que ter muito claro na cabeça o que é um ditongo, o que é um tritongo, né, com o que a gente separa, o que a gente não separa na sílaba. Por isso que nós tivemos ali 2 encontros para tratar desses assuntos iniciais. E aí agora, com certeza, vai ser muito mais fácil para vocês entenderem as regras de acentuação. Em regra, pessoal, com o acordo ortográfico que a gente teve em 2008, muitas coisas mudaram nas acentuações das palavras na língua portuguesa, né? E, obviamente, isso é mais recorrente nos concursos, justamente porque as bancas de concurso sabem que esse assunto é novo, relativamente novo, e gera muita dúvida nos candidatos, né? Então, gente, prova de concurso lá, edital de concurso, tem regra de acentuação, vocês precisam dar uma atenção especial. O que a gente estuda dentro desse assunto de regras de acentuação? Nós temos 4 regras gerais de acentuação, que são as regras das monossílabas tônicas, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E nós temos também algumas regras especiais. Nós temos as regras do ditongo aberto, do hiato tônico também. E aí elas também são recorrentes e aí gera um pouquinho de dúvida na cabeça do candidato. A gente precisa pensar em tudo isso com muita calma e com muita cautela. Então a gente vai começar hoje a trabalhar com as regras de acentuações, as regras gerais, né? Como eu disse para vocês, são 4. E, obviamente, se você não lembra o conteúdo que a gente viu na aula anterior, você precisa passar por ele agora. Você precisa lembrar, pelo menos, a classificação das palavras com relação ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Se não tiver claro isso na cabeça de vocês, vocês não vão conseguir ter sucesso aqui comigo agora. Então, volta lá, se tiver alguma dúvida, e dá uma olhadinha na nossa aula anterior. Pessoal, então vamos lá, começando. Na língua portuguesa, nós temos alguns acentos gráficos e cada um tem a sua função, tá? Eu elenquei aqui alguns para vocês e vou falar desses, qual que interessa pra gente. Olha só, esse primeiro que a gente tem aqui, tradicionalzinho, a gente chama de acento agudo. Para que serve esse acento na língua portuguesa? Esse acento serve para marcar a sílaba tônica em algumas palavras quando o som é aberto, tá bom? Então, o acento agudo é um acento que serve para marcar a sílaba tônica e o som é um som aberto. Já o acento circunflexo também é um acento que serve para marcar a tônica de algumas palavras, porém, quando o som é um som fechado, beleza, pessoal? Para a gente relembrar isso daí, a gente tem um exemplo clássico também dos estudos, vocês vão lembrar lá de trás, vó e vô. Gente, para que serviu esse acento? Monossílabas tônicas, né? A gente tem aqui. Poderíamos até colocar avó e avô. Marquei a sílaba tônica. Se o som é aberto, eu vou utilizar o acento agudo. Se o som é fechado, eu vou utilizar o acento circunflexo, beleza? Esses 2 acentos, então, são os acentos que a gente se concentra nessas primeiras regras de acentuação, porque eles marcam a sílaba tônica. Ah, professora, mas não tem também a crase? Pessoal, primeira coisa, crase não é um acento, crase é um fenômeno que é estudado lá na sintaxe, mais para frente, em outro plano de análise de estudo de gramática. E o acento que marca o fenômeno da crase, a gente chama de acento grave. Tá certo? Crase não é um acento, crase é um fenômeno marcado por um acento que a gente chama de acento grave, que é o agudo ao contrário, ele é assim, tá bom? A crase é marcada por esse acento. Esse acento importa pra gente na aula de hoje? Não, não interessa.
o acento grave não marca sílaba tônica, ele não vai interessar pra gente hoje, beleza? Deixa esse assunto mais pra frente. Pessoal, um outro acento que a gente tem é o tio. O que eu já vi em algumas questões? Algumas pessoas dizem que o tio é um acento que marca a nasalização do som e obrigatoriamente a sílaba tônica. Verdadeiro ou falso? Falso. O tio não serve para marcar sílaba tônica. O tio simplesmente serve para marcar a nasalização do som. Beleza, pessoal? Para a gente exemplificar isso, dá uma olhadinha nessa palavra aqui. Órgão. Tem o tio? Tem o tio. O que serve aqui? O que está fazendo esse tio aqui? Marcando a nasalização do som. Se não tivesse ele, eu falaria órgão, né? Quando eu coloco o tio, eu tenho um som mais fechado, mais nasal, órgão. Mas além do meu tio, eu tenho também um acento agudo, e é esse acento que marca a minha sílaba tônica. Portanto, o tio não serve para marcar sílaba tônica, e sim para marcar a nasalização do som. Coloquei também para vocês, pessoal, trema, que é os dois pinguinhos, que antigamente ele era muito comum, né? Por exemplo, na palavra linguística. Antigamente, antes dessa reforma ortográfica, a gente tinha dois pinguinhos aqui. Para quê? Para marcar que esse U seria pronunciado, né? O que aconteceu, pessoal? O trema, que marcava a pronúncia desse U aqui, ele caiu, ele foi abolido da língua portuguesa, né? Isso também mudou com a reforma ortográfica. Então, eu elenco isso nas palavras da língua portuguesa, ele foi abolido, mas permanece nas palavras de origem estrangeira. Por isso que eu trago ele à tona. A gente tem, gente, a cedilha, que é um sinalzinho que a gente coloca debaixo do C, que a gente utiliza em alguns casos, também não vai interessar pra gente hoje, deixa isso para quando a gente estudar lá o emprego das letras, tá bom? Não interessa para as regras de acentuação. E temos também o apóstrofo, que geralmente é um sinalzinho que a gente coloca assim, que vai marcar um outro fenômeno e não vai interessar pra gente hoje. Para resumir essa história, quando eu falo nas regras de acentuação, o que vai interessar para mim? Vai interessar o meu acento agudo e vai interessar o meu acento circunflexo. Somente esses dois vão marcar para mim qual é a sílaba tônica. Se o som for aberto, eu vou utilizar o acento agudo. Se o som for fechado, eu vou utilizar o acento circunflexo. Os demais a gente exclui por hoje, deixa para as nossas próximas aulas em momentos oportunos, beleza? Pessoal, partindo então para as regras propriamente ditas de acentuação, a gente começa pelas regras gerais e são 4. Nós temos as regras das monossílabas tônicas, regra das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Pessoal, primeira regra das monossílabas. Todas as monossílabas? Não, monossílabas tônicas. O que é isso, professora? Vou fazer vocês entenderem essa história agora. Primeira coisa, vamos relembrar da nossa aula anterior, eu chamo de monossílabas as palavras que possuem apenas uma sílaba. Tá certo? Todas as palavrinhas que apresentarem apenas uma sílaba, eu vou chamá-las de monossílabas. Aí entra a segunda parte. Eu posso chamar essas palavrinhas com uma sílaba de monossílabas tônicas ou monossílabas átonas, tá? Vou pôr um exemplo aqui para vocês. Pessoal, a palavrinha de, né? Se eu chegar para vocês e falar assim, de, o que é um de?
Pessoal, não vai fazer sentido, tá certo? Quando eu falo de, eu tô falando de uma preposição que sempre vai se apoiar em outra palavra. Ela não possui sentido sozinha. Se ela não tem sentido por si só, se ela só serve como um elemento de ligação dentro da minha palavra ou da minha frase, perdão, eu chamo essa monossílaba de monossílaba átona. E nenhuma dessas recebem acento, tá? Então, em regra, gente, as preposições, conjunções, que são elementos de ligação, elas não recebem acento. Agora, gente, se eu falo de, se eu estou falando para você dar algo a alguém, aí sim essa palavra já vai ter sentido sozinha, né? Se eu falar para você assim, aluno, dê, você vai entender que é para você dar alguma coisa. O máximo que você vai falar é o quê? Dá o quê, professora? Para quem? Ou seja, você entende, tem um sentido. Geralmente, se eu tenho adjetivos, substantivos e verbos com uma sílaba só, eu vou chamar de monossílabas tônicas. São palavras fortes, são palavras que possuem sentido por si só, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, palavras de uma única sílaba, elas são chamadas de monossílabas e elas podem ser átonas, palavrinhas que não têm sentido por si só, a exemplo de conjunções, preposições, interjeições e assim por diante. E elas podem ser tônicas, palavras que possuem sentido por si só, em regra, substantivos, verbos e adjetivos. E aí, a gente acentua todas as tônicas? Não, pessoal. Vamos pensar da seguinte maneira, anotem no caderno de vocês. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. E, obviamente, os seus plurais. Repetindo, acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Alguns exemplos para vocês registrarem. Pá, vocês sabem o que é uma pá. Pé, vocês sabem o que é um pé. E o pó, vocês sabem o que é o pó também. Para eu acentuar a palavra de uma sílaba só, que tem sentido por si só, eu preciso verificar se ela termina em A, E e O. E os seus plurais. Essa é a primeira regra. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Beleza? Segunda regra, pessoal. Regra das oxítonas. Qual é a regra? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O. E o que a gente acrescenta? Em. Certo? A gente acrescenta em. E aí, gente, tem muitas pessoas que fazem muita confusão entre monossílabas e oxítonas. Para eu chamar de monossílaba, eu só posso ter uma sílaba. Para eu chamar de oxítona, eu tenho que ter duas ou mais sílabas, sendo que a última sílaba é a mais forte. E eu vou acentuar se ela terminar em A, E, O e em. Alguns exemplos para vocês: sofá, café, Mossoró. Eu vi essa palavra, ela com C é um fenômeno da natureza e tem ela também com 2 S's, que é o nome de uma cidade, salvo engano, tá certo? E a palavrinha também. E a outra. Parabéns. Olha a diferença. Se só tem uma sílaba, eu chamo essa palavra de monossílaba. E ela só vai ser acentuada se ela terminar em A, E e O, e os seus plurais. Se eu tenho palavras com 2 ou mais sílabas e a última é a mais forte, eu chamo essas palavras de palavras oxítonas. Cuidado para não fazer confusão entre monossílabas e entre oxítonas.
Uma sílaba, monossílaba. Duas ou mais sílabas e a última é a mais forte, eu chamo de oxítonas. Beleza, pessoal? Vamos tomar cuidado para não fazer nenhum tipo de confusão. Repetindo, nós temos 4 regras gerais de acentuação gráfica, regrinhas gerais. Primeira, regra das monossílabas. Só acentua algumas monossílabas tônicas, ou seja, palavras com uma sílaba que tem sentidos por si só, e eu vou acentuar se ela termina em A, E e O. Segunda regra geral, eu vou acentuar as oxítonas, ou seja, palavras com 2 ou mais sílabas, sendo que a última sílaba é a mais forte, se elas terminarem em A, E, O e EM, ou ENS, e os seus plurais, né? A gente coloca aqui também. Se fosse sofás, acentuaria, cafés, acentuaria, Mossoró, se tivesse essa palavra, acentuaríamos também. Beleza? Pessoal, terceira regra de acentuação, regra das paroxítonas. Pessoal, e eu chamo a atenção de vocês aqui para a gente pensar na regra das paroxítonas. Por quê, pessoal? Porque a reforma ortográfica que nós tivemos trouxe algumas alterações para as palavras paroxítonas, tá? E a gente precisa tomar cuidado. São algumas alterações que a gente não vai falar agora, mas eu já deixo aqui para vocês, tá bom? Um asterisco para as palavras paroxítonas, porque a gente teve algumas alterações. Para a gente relembrar, o que são palavras paroxítonas? São palavras que possuem 2 ou mais sílabas, tá certo? 2 ou mais sílabas e a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Pessoal, qual que é a regra? A gente pode pensar na regra das paroxítonas de 2 formas, tá bom? E aí eu deixo a critério de vocês, obviamente tem uma que é mais fácil. A gente pode pensar que as paroxítonas são acentuadas quando elas terminam em ditongo, quando elas terminam em tritongo ou outras terminações. L, N, R, NS, X, I, IS, US e PS. Pessoal, fácil ou difícil decorar isso daqui? Muito difícil, mais complicado, tá? Se você estiver na pressão ali de um concurso, às vezes é muito difícil você entender. Qual é, então, a segunda possibilidade de você entender as regras de acentuação das paroxítonas? Coloquem aí no caderno de vocês. Nas palavras paroxítonas, todas são acentuadas, exceto, ou seja, né, tirando as que terminam em A, E, O, em e os plurais, beleza? Por quê? Porque as regrinhas elas são mutuamente excludentes. Essas terminações aqui serve lá para a regra de oxítona, tá bom? Então eu posso pensar, vou colocar uns exemplos no quadro para vocês entenderem. Repetindo, nas paroxítonas, acentuam-se todas, exceto as que terminam em A, E, O e em e os seus plurais, beleza? Quando eu digo é EM, tá bom? Lembrem dessa forma. Vamos colocar alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu ver se nós temos aqui. Cárie, polícia, álbum, próton, Pessoal, brevemente aqui para a gente pensar, vou explicar para vocês como que a gente faz a análise de uma palavra, para a gente saber se a gente deve ou não deve acentuar essa palavra. Dá uma olhadinha aqui, pessoal.
Olha só para essa palavra aqui. Quantas sílabas nós temos? Para a gente entender a acentuação, a primeira coisa, a gente passa por 2 ou 3 etapas. Primeira coisa que eu faço quando eu olho para a palavra. Quantas sílabas eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? 2 sílabas, care, tá bom? Se eu separar, primeira coisa, olhei para a palavra, contei as sílabas. Posso utilizar a regra de monossílaba aqui? Não posso. Por quê? Monossílaba só se eu tivesse uma sílaba. Beleza. Primeira coisa, já descartei a regra das monossílabas. Segunda coisa que eu vou fazer, olhar qual é a sílaba tônica. Chama a palavrinha care. Como é que você chamaria ela? Care, não é assim que a gente falaria? Então, está posicionada na penúltima sílaba. Ah, então é uma palavra paroxítona. E aí, a terceira etapa da minha análise é ver qual é a terminação. Certo? Terminei em um ditongo. Olha aqui, coloquei que palavra paroxítona terminada em ditongo recebe acento. Onde que eu vou colocar o acento? No ditongo? Não, onde está a sílaba mais forte. Chama care. Qual é a sílaba forte? K. Eu volto aqui e coloco o meu acento. Mais um exemplo pra gente. Polícia. Chama a polícia. Como é que você chama a polícia? Polícia, não é assim? Vamos lá. Primeira coisa, quantidade de sílabas. Tenho 3 sílabas. Regra da monossílaba, eu já excluí. Segunda coisa, posição da sílaba tônica. Qual que é a tônica? Penúltima. Ah, então, se é a penúltima sílaba, é uma palavra paroxítona. A gente estudou isso lá atrás, né? E aí, eu vou ou não vou acentuar? Aí você vai partir para a terceira fase da sua análise. Terminou em quê? Ditongo. Volto lá na minha tônica e coloco um acento. Beleza? Acho que já deu para vocês entenderem, vamos passar um pouquinho mais rapidinho aqui, porque tem a última palavra gera mais dúvida pra gente. Palavrinha álbum. Brevemente, quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. Exclua a monossílaba. Chama a palavrinha álbum. Álbum, penúltima é a mais forte. Terminou em quê? Acentuo, acentuo. E assim por diante, beleza? Vocês podem tentar fazer isso com todas as palavras. Qual é a particularidade que eu já vi no concurso público? Pessoal, a palavra hífen, vamos fazer a análise dela. Quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. Chamo o hífen. Hífen, a penúltima é a mais forte. Qual é a terminação dela? Em. Mas é N. É N. Vou acentuar normalmente. Agora, a palavra hífens. Olha só para ela. Quantas sílabas eu tenho na palavra hífens? 2. Qual é a sílaba mais forte? Hífen. I. Não é isso? Qual é a terminação dessa palavra? É N, S. E o que eu falei para vocês, voltando aqui no nosso slide, acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as que terminam em A, E, O e EN. Ou ENS. Ou ENS aqui. Se vocês usarem essa regra, vocês vão chegar à conclusão de que hífens não tem acento, porque uma paroxítona terminada em ENS. E a regra que eu ditei para vocês falou que a gente acentua todas as paroxítonas, exceto as que terminam em A, E, O e EN com M ou ENS, que é essa terminação aqui. Então, gravem isso, porque isso é muito importante, beleza? Vamos repetir rapidinho até aqui. Regras gerais de acentuação. Nós temos 4. Primeira, monossílabas tônicas. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Segunda regra, regra das oxítonas, palavras com 2 ou mais sílabas e a última é a mais forte. Vou acentuar quando elas terminarem em A, E, O, os plurais. E o EN é M ou ENS, E-N-S. Gravem isso também, beleza? E a regra das paroxítonas, quando eu tenho a penúltima sílaba sendo a mais forte, posso pensar de 2 formas, e eu sugiro que vocês decorem as 2. Acentuam-se as
Paroxítonas que terminam em ditongo, tritongo e demais terminações LN, R, X, PS e assim por diante. Ou ainda, posso pensar na regra das paroxítonas da seguinte maneira: acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as que terminam em A, E, O e EN com M ou ENS. Beleza? Se vocês conseguirem pensar dessa forma, você já tem aí meio caminho andado. E, obviamente, isso tudo fica mais claro com os exercícios. E a última regra que nós temos, enquanto regra geral, são a regra das proparoxítonas. O que são palavras proparoxítonas? A antepenúltima sílaba da palavra, ou a terceira de trás para frente, é a sílaba mais forte, tá certo? Qual é a regra? Todas são acentuadas. Essa é a regra mais fácil que nós temos, tá bom? Alguns exemplos para vocês. A própria palavra sílaba que nós temos é a palavra acadêmico também. Vamos fazer a análise para a gente entender melhor. Quantas sílabas eu tenho? 3 sílabas. Beleza, já excluí a regra das monossílabas. Chama a palavra, vê qual é a mais forte. Sílaba, eu tenho a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. Ela é a mais forte? Não tem que ver mais nada. Vou lá e coloco um acento. Mesma coisa na palavrinha de baixo. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Opa, mais de uma, excluí a regra das monossílabas. Chama a palavra acadêmico. Acadêmico, a antepenúltima é a mais forte, ou a terceira de trás para frente. Vou colocar um acento. O som aqui é fechado, eu coloco então um acento circunflexo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, obviamente, tudo isso. Só para a gente recapitular, para fechar a aula de hoje, regras de acentuação. Eu vou precisar de 2 acentos, agudo ou o circunflexo. Regras gerais de acentuação, nós temos 4, tá? Das monossílabas tônicas, palavras de uma sílaba só, e algumas são acentuadas quando terminam em A, E e O. Regra das oxítonas, quando termina em A, E, O, EN, e os plurais, em, é M, não se esqueçam, M de Maria, tá? Regra das paroxítonas, acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as que terminam em A, E, O e EN com M ou ENS, ENS, já é de bom tamanho se vocês decorarem. E a última regra de acentuação, regra geral, regra das proparoxítonas, ou seja, a terceira de trás para frente é a mais forte. Todas são acentuadas. Gravem essa informação que eu retomo ela na nossa próxima aula. Todas são acentuadas e essa regra predomina sobre as demais. Salvem essa informação que a gente vai precisar dela quando a gente estiver falando das regras especiais, beleza? Pessoal, além dessas regras gerais, nós temos outras que são chamadas de regras especiais e é o assunto que a gente vai então abordar na nossa próxima aula. Continuem os estudos de vocês, não se desesperem, eu sei que o conteúdo é um pouquinho complexo, mas quando a gente fizer a resolução de exercícios, isso vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Procurem os exercícios, deem uma olhadinha no material escrito que nós temos, porque com certeza vai facilitar tudo isso para vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula.